Ora, muito bom dia. Vamos dar início à sessão plenária sobre monitorização e inovação, em que vamos ter um keynote speaker, o engenheiro Nuno Pereira, que vem das Águas e Resíduos da Madeira S.A. e é diretor de produção. Depois teremos 3 oradores: a engenheira Susana Rodrigues, diretora do Departamento de Qualidade da Entidade Reguladora de Águas e Resíduos; o Dr. Rogério Ferreira, Sr. Diretor-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; e o engenheiro Pedro Fontes, Diretor de Inovação e Desenvolvimento da EPAL. Gostaria de agradecer o convite à organização deste 16º Congresso da Água para moderar esta sessão, mais a mais sobre um tema que sempre me foi muito caro também, tanto em termos de monitorização como em termos de inovação. E, portanto, é com grande também expectativa que também estou hoje aqui presente e me cabe a mim fazer a moderação. O papel do moderador às vezes é ingrato, porque uma das principais funções é zelar pelo cumprimento dos tempos, em que eu não sou grande coisa, mas vou tentar melhorar continuamente esta minha capacidade. Bom, desde já então convidaria o Dr. Engenheiro Nuno Pereira, diretor de produção de Águas e Resíduos da Madeira, por favor então de fazer a sua apresentação para dar o mote a esta sessão. Muito obrigado. Bom dia a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a organização do Congresso, o convite, portanto, em meu nome pessoal e em nome da Águas e Resíduos da Madeira, e começar a minha apresentação com uma pequena provocação, uma vez que o painel é de inovação e eu trago uma história. E, portanto, só por aí já é uma provocação. Eu escolhi o título propositadamente porque durante talvez o último ano, 1 ano e meio ou 2 anos, ouvi em vários canais televisivos uma grande novidade que se chamava desalinização. E vi isso apregoado muitas vezes, que já se fazia. Bom, eu lamento informar, mas desalinização já se faz desde o tempo que o homem começou a navegar longe da costa, ou seja, as primeiras desalinizadoras que se ouve falar é já da civilização fenícia, quando os navios fenícios começaram a navegar no Mediterrâneo e a se afastar das costas dos continentes. A desalinização também não é uma inovação em Portugal. Até temos alguma, como vamos ver na apresentação, algum pioneirismo na tecnologia, ou na tecnologia mais usual hoje em dia. E, portanto, eu gostaria de, com esta apresentação, apresentar o que é o panorama da desalinização mundial, o que é o panorama da desalinização naqueles países que nos estão mais perto de Portugal, o próprio panorama em Portugal e um bocadinho da história de Porto Santo e algum enquadramento de alguns valores que às vezes se ouve falar nos meios de comunicação social, quer no que diz a custos de investimento, quer no que diz a custos de exploração, que muitas vezes não correspondem à verdade, ou então correspondem a algumas realidades localizadas, mas que não podem ser expandidas para o território europeu ou essencialmente para Portugal, onde a energia não é propriamente barata. Portanto, em termos mundiais, puxando aqui, em termos mundiais, existem cerca de 18.000 desalinizadoras em todo o mundo, totaliza uma produção de quase 90 milhões de metros cúbicos dia. A maior parte desta capacidade, portanto, cerca de 44%, obviamente situa-se na zona do Médio Oriente, Norte da África, que são as zonas onde a escassez de água mais faz sentir atualmente.
A capacidade instalada sobe entre 7% a 9% ao ano, com investimentos contínuos em vários países, na ordem dos 10 mil milhões de dólares cada 5 anos que passam. Portanto, e até se espera que este investimento vá duplicar nos próximos anos. A dessalinização é atualmente usada em 150 países, onde Portugal se inclui, obviamente, e estima-se que mais ou menos 300 milhões de pessoas em todo o mundo recorrem à água dessalinizada para satisfazer ou totalmente ou parcialmente as suas necessidades diárias. Aqui em redor de Portugal, portanto, eu tracei aqui um círculozinho englobando Portugal, Espanha, Marrocos, Argélia, as Ilhas Canárias, Madeira. Os Açores ficaram de fora, mas foi devido à bolinha, não é nenhum regionalismo, nem nenhum rivalidade insular. Felizmente os Açores neste momento ainda não têm necessidade de recorrer à dessalinização, ao contrário de todos os outros que englobei neste círculo. Espanha diz que tem 765 dessalinizadoras, eu tenho que acreditar neste valor, embora eles incluam tudo o que seja maior que 100 metros cúbicos de produção diária. Portanto, estamos a falar também de pequenas unidades, muitas vezes afetas a hotéis, e, portanto, no fundo, ao porem mais de 100 metros cúbicos dia, eu acho que neste estudo só tentaram pôr de fora aquilo que são dessalinizadoras instaladas em embarcações, porque, como sabem, não há navio de cruzeiros que não tenha a sua própria dessalinizadora, ou navios militares, portanto, julgo que isto, no fundo, é para afastar esse cenário. 360 são de água do mar, e eu vou falar essencialmente de dessalinização de água do mar, uma vez que a dessalinização de água salobra é uma realidade um bocadinho diferente. 99 são considerados de grande dimensão, isto no território espanhol, eles consideram a grande dimensão maior que 10 mil metros cúbicos dia, portanto, eu acho que neste estudo puxa um bocadinho a brasa à sua sardinha, porque tipicamente na literatura internacional as grandes dessalinizadoras são mais de 20 mil metros cúbicos dia, mas pronto. Têm 450 entre os 500 e os 10 mil e uma capacidade total de produção de 3 milhões de metros cúbicos dia, o mínimo 95 milhões de metros cúbicos anuais. Marrocos atualmente tem 9 centrais dessalinizadoras, uma capacidade de produção de 410 milhões de metros cúbicos dia, portanto 0,41 milhões de metros cúbicos dia, para 147 milhões de metros cúbicos anuais. Tem, neste momento, em Marrocos, decorrem projetos para a instalação de 20 centrais dessalinizadoras, com o objetivo de atingir 1.000 milhões de metros cúbicos diários, ou seja, aproximando-se bastante dos valores em Espanha. Ou seja, até 2050 eles prevêem ter estas 20 dessalinizadoras, estas mais 20, acima das 9, portanto serão perto de 30 dessalinizadoras, até 2050. Argélia tem neste momento 15 dessalinizadoras, 2,3 milhões de metros cúbicos diários. Tem já atualmente em construção 5 novas dessalinizadoras, todas elas de 300 mil metros cúbicos diários. Esta dimensão, 300 mil metros cúbicos diários, já se enquadra na definição, não de grande, mas de mega dessalinizadora. Megas são acima dos 200 mil metros cúbicos diários. E o objetivo, como vêem, quando se vê concluído, não encontrei o horizonte temporal, mas já estão em construção, portanto, será um horizonte que não será até 2050, se calhar até 2030 ou algo menos, ultrapassarão a capacidade espanhola. Portanto, Espanha neste momento será talvez o quarto, quinto país com maior capacidade de produção no mundo de água desalinizada, mas será ultrapassado muito brevemente pela Argélia. E depois passamos à realidade portuguesa. Felizmente é um bocadinho mais favorável. Quando eu digo felizmente é porque o nosso rácio entre a procura e a existência de água é mais favorável que a destes países, como é óbvio, e portanto não tivemos a necessidade de recorrer tanto à dessalinização até agora, e portanto temos um total de 5 dessalinizadoras em Portugal de água do mar, das quais apenas uma é pública, que é aquela que eu conheço melhor, que é a Central Dessalinizadora do Porto Santo, cuja fotografia está ali do canto inferior direito, e o total de produção são 8 mil metros cúbicos diários atualmente. Em projeto, uma nova dessalinizadora,
para o Algarve. Já ouvi várias versões sobre a capacidade da desalinizadora do Algarve. A última que eu ouvi e veio da boca do Sr. Ministro, portanto quero acreditar que será, afinal, falam-nos em 65 mil metros cúbicos diários. Portanto, parece que a localização ainda não está bem decidida, mas deverá ser ali, não sei, Albufeira ou alguma outra alternativa que eu já não me lembro bem. Com custos estimados de 60 milhões de euros de construção, o que veremos que é um valor que a mim merece algumas dúvidas. Porquê a desalinização? A desalinização tem vantagens e tem desvantagens. Como vantagens, bom, é uma origem de água indiscutível. O mar, de facto, tem 97% da água existente no planeta, logo a origem é basicamente indiscutível. Portanto, há uma imunidade, portanto, esta tecnologia é imune às secas, não depende das secas. E eu falo no meu caso pessoal, sou diretor de produção de águas e resíduos da Madeira, portanto, o meu departamento abastece todo o arquipélago da Madeira, e se há sítios que não me preocupa é o produção, porque está entregue à desalinizadora, portanto, o facto de ter chovido ou não ter chovido, para mim, isso é igual ao litro, porque de facto o produção tem sempre recursos hídricos que nunca me preocupam. Portanto, o verão, para mim, do Porto Santo é algo muito pacífico, posso ir de férias, que estou perfeitamente tranquilo. A Madeira é um bocadinho diferente. A tecnologia já está numa fase madura, portanto, é uma tecnologia, como já referi, já muito experimentada. Há aqui uma noção, muitas vezes as pessoas têm a noção que a água desalinizada não tem a mesma qualidade da outra. Não é verdade. A água desalinizada tem uma excelente qualidade, a água desalinizada é uma água fabricada e nós vamos fabricar essa água com a qualidade que nós quisermos. Se nós quisermos retirar o sal completamente, podemos retirá-lo. Se nós quisermos adicionar sais, vamos adicionar. Tudo depende do custo final do produto que estamos dispostos a pagar. Obviamente, quanto mais desenvolvemos o tratamento, o custo vai subindo. Temos uma água bacteriologicamente pura à saída das centrais, portanto isto quer dizer que a desinfecção é ineficiente à saída de uma desalinizadora, só se desinfetam à saída por causa das possíveis contaminações que possam haver na rede ou reservatórios. Portanto, a água é bacteriologicamente pura, aliás, a Holanda é um país que tem muita água, mas como não deseja cloro, recorre à desalinização, atenção, não recorre à desalinização da água do mar, recorre à desalinização de águas salobras e mesmo a água saída das próprias etas é depois passada para osmose inversa para obter uma água em que não é necessário desinfecção. A Holanda está a fazer muito isto. Tem também a possibilidade de se usar, há muito boas experiências já na Austrália e em Espanha também, e mesmo em África, de utilização intensiva de energias renováveis, seja por painéis solares, obviamente. O painel solar só funciona durante o dia e as desalinizadoras não podem arrancar e parar, como algumas pessoas pensam, portanto, é um bocadinho como uma central nuclear, quando está a funcionar, deve funcionar, e para desligar um reator dá algum trabalhinho, e portanto convém estar em operação ou hibernada quando está parada. As desvantagens, e que vamos ver logo a seguir, o custo de investimento é bastante elevado e a operação também. Temos depois também o impacto ambiental que tem que ser bem estudado das descargas de salmoura. Isto é especialmente mais importante quando estamos a falar de grandes ou mega desalinizadoras. Estamos a falar de pequenas desalinizadoras até 20, 30 mil metros cúbicos. Obviamente que a salmoura, desde que tenhamos, tem uma rápida dispersão e não tem grande impacto. Se formos falar das mega e grandes, há que estudar bem a dispersão da salmoura de modo a ter o menor impacto possível no meio ambiente. E temos também o impacto ambiental da utilização intensiva de energia, porque aí, de facto, isto é uma tecnologia que depende muito do consumo energético. Referindo-se ao caso Porto Santo, porque a desalinização em Porto Santo? O Porto Santo é uma ilha a nordeste da Ilha da Madeira, cerca de 28 milhas marítimas, está a 460 milhas a sudoeste de Portugal continental e a 350 milhas da costa da África. É um clima temperado e semiárido. Isto tem a ver, sobretudo, com o baixo relevo da ilha, portanto, a ilha não consegue travar, digamos assim, as nuvens e, portanto, provocar precipitação. Portanto, é uma ilha que tem uma altura média, a altitude média da ilha são 86 metros. Os recursos hídricos são muito escassos. Então, se nós juntarmos todas as nascentes da ilha do Porto Santo, estaremos a falar talvez de 500 metros cúbicos de água diários, não mais do que isso.
e, portanto, é uma ilha, não se está a ver bem que está tapado aqui por esta coisinha abaixo, esta barrita, mas o Porto Santo chove em média 342 milímetros anuais. Portanto, se compararmos isto com a Ilha da Madeira, que chove 1400, vemos que vai a uma distância bastante grande. Portanto, o Porto Santo está mais dentro dos níveis de precipitação das Ilhas Canárias e mesmo de Cabo Verde, que ainda é um bocadinho abaixo, a situação de Cabo Verde são 200, 250. Portanto, o Porto Santo, durante os seus 5 séculos de colonização, foi uma ilha que se deparou sempre e foi muito condicionada pela falta de água. Precisamente devido a essa falta de água, o Governo da Região Autónoma da Madeira, na segunda metade da década de 70, portanto, digamos pós-Revolução de 25 de Abril, ou quando a Madeira teve, digamos, governo próprio, decidiu-se pela construção de uma central desalinizadora e na altura, e aí é que foi uma inovação, decidiu-se por uma tecnologia que estava a surgir naquele momento. Portanto, a osmose inversa em tratamento de água surge no fim dos anos 60, 68, 69 em Israel, mas é uma tecnologia que até praticamente ao fim dos anos 70 é usada exclusivamente para águas salobras. As primeiras membranas para a desalinização da água do mar são desenvolvidas no fim dos anos 70, portanto 77, 78, por uma empresa americana ainda hoje grande produtora, que é a DuPont, que julgo que toda a gente conhece como grande empresa na área da química. E, portanto, esta central desalinizadora, na altura, opta pela osmose inversa. Portanto, foi uma inovação, foi a primeira central desalinizadora no território europeu a usar a osmose inversa e a quinta em todo o mundo a usar esta tecnologia. Portanto, na altura foi um projeto bastante pioneiro, eu ainda consegui algumas fotografias muito antigas. A capacidade de produção eram 500 metros cúbicos dia. Foi também a primeira central desalinizadora a ter um sistema de recuperação de energia por turbina Pelton. Depois esta tecnologia espalhou-se pelo mundo inteiro, e inclusivamente o senhor que fabricou a primeira turbina para Porto Santo, era um senhor suíço, tornou-se milionário à conta da ideia do Porto Santo e vendeu por todo o mundo a sua tecnologia. Hoje em dia vive nas Caraíbas, tranquilo, já vendeu a empresas americanas há muitos anos. E teve também uma excelente ideia, que ainda hoje é a razão de sucesso desta desalinizadora, que foi fazer a sua captação de água em galerias subterrâneas, portanto, captando água subterrânea e não diretamente ao mar. A água é salgada, tal e qual a do mar, mas vem já com uma pureza em termos de filtração natural que nos permite não ter qualquer tipo de pré-tratamento nesta central desalinizadora, o que é muito bom em termos de custos de exploração e durabilidade dos equipamentos. Até 1999, esta desalinizadora foi gerida diretamente pelo Governo Regional da Madeira, por um dos seus departamentos, a Secretaria dos Equipamentos. Em 2000 foi concessionada à empresa ao qual eu já trabalhava, a IGA SA, que tinha a responsabilidade da produção e da produção em alta de água na Ilha da Madeira. E, portanto, depois em 2000 começámos a olhar para esta instalação que tínhamos herdado. A instalação funcionava, mas era um bocadinho desorganizada, precisava de ampliação, não estava de acordo com o nosso perfil das nossas instalações. E, portanto, iniciamos um processo de remodelação da instalação em 2002, que ainda hoje não acabou, porque estamos sempre a remodelar e a inovar. E, portanto, nós dividimos a desalinizadora em vários compartimentos separados, organizamos os espaços fixos, o seu layout, aumentamos a potência elétrica para 2 megawatts e fizemos também uma integração na frente mar, portanto, porque a localização é mesmo no centro da cidade, é mesmo junto, digamos, ao cais da cidade, numa zona nobre, portanto, foi uma localização historicamente mal escolhida, com uma unidade industrial em pleno centro, ou em cima da praia, no pleno centro, e, portanto, tivemos que fazer algum trabalho nesse aspecto para integrar o edifício nos arredores. Portanto, aqui já vemos uma imagem completamente diferente, esta imagem deverá ser de 2004, também já recorremos na altura a colocar todos os grupos de eletrobomba com variação de frequência, de maneira a adaptar, sobretudo, portanto, o dimensionamento das unidades ser de produção variável, porque o Porto Santo é um bocadinho parecido com o Algarve, portanto passa de uma população residente de 5 a 6 mil pessoas no inverno para 20 a 25 mil no mês de agosto, portanto tem uma sazonalidade extrema, o que implica que nós tenhamos de ter uma capacidade de adaptação bastante flexível à procura.
Fizemos também a integração estética, que se pode ver ali do lado inferior direito, na frente mar. Em 2008, até 2008, a água saía da osmose inversa e ia diretamente para a rede. Em 2008, introduzimos um sistema de mineralização da água por percolação em brita calcária, de modo a regular o pH e reduzir a agressividade da água. Em 2010, iniciamos um processo de otimização energética, cujo objetivo era reduzir em 35% o consumo elétrico das unidades de osmose inversa. Nesse projeto, portanto, substituímos as turbinas Pelton, acabamos com as turbinas Pelton, passamos a usar uns dispositivos que se chamam permutadores de pressão. Para estar a explicar o que é um permutador de pressão agora seria complicado, levaria pelo menos 10 minutos e não me é dado tempo para isso, mas passamos de 4 unidades de produção para apenas 2 de maior dimensão. Isto teve a ver com o projeto, tínhamos que reaproveitar os equipamentos existentes de modo a reduzir o investimento ao máximo. E, portanto, criamos unidades de produção maiores, com capacidades de produção regulável entre os 2.200 e os 3.800 metros cúbicos diários, isto individual, por cada unidade. E com isso conseguimos reduzir o consumo, que era em 3,9 a 4,5 nas unidades de osmose inversa, conseguimos reduzir para um intervalo de 2,65 a 3 kWh por metro cúbico. A capacidade de produção atual é 6.500 metros cúbicos diários. Isto não é a capacidade das unidades. As unidades têm um bocadinho mais de capacidade de produção, mas estamos limitados pela quantidade de água. Atualmente temos 4 galerias de captação, inicialmente eram 2, temos 4 hoje e estamos em fase de projeto. E pensamos que a obra poderá arrancar neste ano de uma 5ª galeria de captação. Não porque precisamos de mais água, mas sempre isto está no PRR para criarmos outra resiliência, porque caso tivéssemos um problema numa das 4 galerias existentes, no pico do verão iríamos ter problemas de capacidade de produção. Portanto, estamos a tentar aumentar a resiliência e não a capacidade de produção. A capacidade de produção anual, portanto, dá 2,4 milhões de metros cúbicos. Isto seria o suficiente para 35 mil habitantes, mas como já referi, devido à elevada sazonalidade, a produção foi em 2022 1,4 milhões de metros cúbicos, portanto, bastante longe dos 2,4. O consumo específico total, portanto, incluindo captações de água, pós-tratamento, em 2022 foi 3,3 kWh por metro cúbico, que foi o nosso melhor ano de sempre em termos de eficiência energética. Isto não inclui a bombagem para a rede de distribuição, que significam 0,27 kWh por cada metro cúbico. Uma bombagem também não é muita altura de elevação, cerca de 60 metros, mas aí está a diferença entre 3,3 e o gráfico que vemos ao lado. Como podem ver no gráfico do lado, desde 2006 em 2022, os consumos energéticos totais, portanto já incluindo a elevação, entre 2006 e 2010, que antes de começarmos o processo de otimização energética, andávamos nos 5,2 kWh por metro cúbico totais e conseguimos já baixar para 3,55, como refiro, incluindo a bombagem para a rede. Vamos à parte dura da questão. Até agora foi tudo muito bonito, agora vem a parte dos custos. Os custos operacionais da central dessalinisadora do Porto Santo foram em 2021, portanto não tenho ainda os dados de 2022 porque não fechei esse relatório, foram de 59 cêntimos por metro cúbico de água produzida. Isto é apenas custo de operação, apenas OPEX. O custo total de produção foi 65 cêntimos por metro cúbico. Este valor, já vou-vos dizer, está enviesado, é real da empresa. Isto porquê? Porque, como eu referi anteriormente, nós entramos aqui em 2000, ou seja, nós não estamos a contabilizar os custos de investimento anteriores a 2000. Portanto, há toda uma infraestrutura de construção civil, toda não, porque nós já ampliamos bastante. Há 2 captações de água, o custo do terreno não estão incluídos aqui neste custo. Eu diria que o valor realista seria, em vez destes 6 cêntimos, estarmos a falar talvez entre os 20 e os 30 cêntimos, para ser mais realistas em custos de capital. A energia representou a grande fatia, portanto 38 cêntimos por metro cúbico de água, portanto 67% dos nossos custos operacionais foram energia. 11 cêntimos foram salários. Em termos de reagentes, muito pouco, porque nós usamos muito pouco reagente, uma vez que temos captações subterrâneas, significou apenas 1 cêntimo.
e a outra fatia que está a vermelho, estamos a falar de manutenção, conservação de edifício e outros custos associados, veículos, telefones, telecomunicações, etc. Estão todos associados, portanto, naquele pacote. Este valor dos 38 cêntimos, eu chamo a atenção para a energia. Nós estamos a falar em energia no território português que tem um determinado custo. Veremos nos slides seguintes que os valores de referência da desalinização, que toda a gente tenta bater, que são os 3 kWh por metro cúbico. O kWh em média tensão em Portugal custa, já com taxas e taxinhas e baixos escalões horários, se considerarmos uma estação que funciona 24 horas, está a custar à volta de 11 cêntimos. E, portanto, se nós já temos logo a partir de 3 cêntimos, 11, 12 cêntimos, anda mais perto dos 12, já temos logo a partir de 36 cêntimos de energia. Portanto, nunca poderemos falar em custos de exploração, como se ouviu falar, de 40 cêntimos e 45 cêntimos. Isso não é possível na Península Ibérica. Isso é possível na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, onde o quilowatt-hora de energia custa 4 cêntimos. Portanto, não podemos nunca, com consumos energéticos de 3 a 3,5 kW, que já estamos a falar do state of the art da tecnologia, ter custos de exploração totais na ordem dos 40 a 45 cêntimos. Na Península Ibérica isso não será possível. Nós continuamos com projetos, nós não estamos parados, estamos continuamente, temos vários projetos a decorrer neste momento. Nós prevemos no próximo ano substituir todos os grupos de alta pressão, aumentar eficiências que atualmente se situam entre os 65% e os 74%, isto devido ao regime variável que nós trabalhamos. Trabalhamos muitas vezes em pontos fora do ótimo de bombas centrífugas, vamos ter que mudar para bombas de deslocamento positivo e com isto vamos aumentar a eficiência das bombas de alta pressão para 90% constantes em todos os regimes de operação. Prevemos também substituir bombas de captação e alimentação, também com a substituição dos materiais plásticos que se usam nas bombas de captação, porque são bombas com elevadíssima durabilidade, por ser plásticos, são imunes à corrosão, mas as eficiências das bombas plásticas não são ao nível das... E, portanto, vamos optar por bombas em aço inox super duplex, aumentando para 75% a 80%. Agora, isto não tem grande peso, o grande peso está, obviamente, na alta pressão. E também a estação elevatória já está em fase de concurso, a nova estação elevatória também vamos aumentar de 75% para 80%. Com tudo isto, nós esperamos baixar a energia consumida das unidades de osmose para 2.0 a 2.4, consoante o tal regime de exploração variável, e o consumo total requererá abaixo dos 3 kWh por metro cúbico, o que nos tornará referência a nível mundial. Também estamos com um projeto em curso a ser desenvolvido pela Agência Regional de Energia para a instalação de painéis solares fotovoltaicos na cobertura e talvez em outros pontos das nossas instalações enfim, para contribuir positivamente para a redução, não do consumo energético, esse está lá inerente, mas sim dos custos com energia. Isso não consigo avançar valores porque o projeto ainda está em fase de desenvolvimento, mas prevê-se o nosso consumo médio durante o ano anda nos 500 kW, poderá ir perto dos 1000 kW, portanto metade da capacidade instalada no pico do verão, e nós estamos a prever instalar a volta de 150 kW em painéis solares. Temos também um projeto em curso para melhorar, aumentar, portanto a água ainda está um pouco agressiva, nós percebemos que a água anda a acidificar ao longo da rede, anda a absorver CO2, e portanto nós estamos também com um projeto em curso, onde para a semana já vamos fazer os ensaios finais. Temos o objetivo de ter uma água a saída com pH de 8.12, uma alcalinidade de 56 mg litro, aumentar o cálcio para 25 mg litro, deste modo conseguindo um índice de Langelier igual a 0, como recomenda o nosso decreto-lei de qualidade da água, e vamos, portanto, será com um sistema em complemento da percolação em brita calcária, vamos fazer a injeção de CO2 a montante e soda cáustica a jusante do sistema de mineralização para obter esta neutralidade. Aqui, portanto, eu retirei esta tabela da International Water Association, a tabela já tem alguns anos, tem 2016, eu não acho que tenha havido qualquer evolução de 2016 para cá, eu pelo menos não conheço, e mantenho-me sempre bastante atualizado face à tecnologia, em que para instalações fala-se em tamanho médio e grande, fala-se em custos de água de 65 cêntimos
a 1 euro por metro cúbico, isto já, obviamente, incluindo o custo do capital, o CAPEX. Em 5 anos, eles previam 0,5 a 0,8. Ora, como todos nós sabemos, estamos perante, desde o Covid, que começamos num surto inflacionista nos equipamentos, portanto, logo aquele valor era mera especulação, portanto, são valores antes Covid, portanto, impossível. Eu diria que os 0,65 a 1,0 estão a aumentar e não a diminuir. Os custos de construção, entre 1,0 a 1,8 milhões de euros por cada 1000 metros cúbicos de produção. Isto chama-me a atenção que o valor que está previsto para a desalinadora do Algarve está abaixo deste intervalo, o que me faz extrema confusão. Não entendo como é que se consegue fazer. Com 60 milhões de euros fazer uma desalinadora de 65 mil metros cúbicos será um recorde mundial. Em 5 anos previam de 0,8, aí já cairia no intervalo, mas isso foram meras fantasias, os custos não caíram, os custos aumentaram. Cerca, eu penso nos equipamentos, devemos andar já com aumentos na ordem dos 20%, seguramente. Isto desde o início do Covid, não esqueço, estou a associar a guerra na Ucrânia, portanto, desde o início da questão do Covid que se observou logo um grande aumento. A energia, como se falava-se em 3,5 a 4,0, este valor sim já é mais real. Eu acredito que em projetos novos entre 2,8 e 3,12, isso sim é de facto possível, estes valores. De seguida vou mostrar um exemplo que de certo modo contraria um bocadinho estes valores para cima, e que é uma das desalinizadoras construídas mais recentemente, obviamente já há outras comissionadas depois, mas eu escolho propositadamente, que é Carlsbad, em San Diego, Califórnia, a maior desalinizadora dos Estados Unidos da América, desalinizadora de água do mar. Isto foi uma desalinizadora que se discutiu quase tanto tempo como o aeroporto de Lisboa. Começou a ser discutida, salvo erro, em 2001, portanto o aeroporto já leva mais uns anos. E só foi comissionada, portanto, em dezembro de 2015, portanto podemos dizer que entrou em funcionamento pleno em 2016. Todos os dados que vejo aqui, é uma mega desalinizadora, portanto já ainda no gamo das mega desalinizadoras, acima dos 200 mil metros cúbicos diários. Tem uma taxa de recuperação de 50%, que é bastante elevada. O processo de tratamento em 4 estágios, normal, chamada dupla passagem de osmose inversa, quer dizer que eles, à saída das unidades de osmose inversa, ainda fazem mais uma passagem para controle, mas rapidamente vão deixar de fazer isso, para controle o elemento mais difícil de controlar na água do mar, em termos de tratamento para osmose inversa, é o boro. O boro é difícil de remover, a água do mar tem 5 mg litro de boro, e a Organização Mundial de Saúde até há bem pouco tempo recomendava um máximo de concentração de boro na água de 0,5 mg por litro. A União Europeia era mais permissiva e permitia 1,0 mg por litro. Cresce, ou enfim, a Organização Mundial de Saúde referia que havia suspeitas que o boro pudesse ter propriedades teratogénicas, ou seja, poderia provocar algumas malformações nos fetos. Presumo que isso não se comprovou nos estudos feitos e a própria Organização Mundial de Saúde aumentou esse limite para 2,4 mg por litro. Normalmente estas unidades de osmose inversa, se não tiverem esta dupla passagem feita aqui, estarão entre os 0,7 e 1 mg por litro. Portanto, na Europa não se usava dupla passagem, Estados Unidos e Israel eram os únicos países que faziam isto pode encarecer um bocadinho o custo. O consumo energético 3,3, previmos na tabela anterior, portanto está dentro da referência do State of the Art, também não inclui bombagem para a rede, curiosamente é o mesmo valor de Porto Santo, mas um custo da água de 1,11 a 1,23 euros por metro cúbico. Não sei se este custo elevado poderá ter a ver com 2 fatores. Um é o custo de capital, que vemos extremamente elevado, 436 milhões de euros, custou esta desalinizadora sem infraestruturas de distribuição, só desalinizadoras, está bem referido no artigo, e portanto está um valor acima, como se recordam, eu falei, o valor apontado pelo IWA de 1,8 milhões de euros por cada 1000 metros cúbicos de produção diária, e esta foi aos 2,13 milhões de euros por cada 1000 metros cúbicos, portanto está significativamente acima. Poderá ser este grande custo de capital que esteja a influenciar, portanto, o custo de capital no metro cúbico da água aqui será, obviamente, não os 25 cêntimos que eu falei, mas será
substancialmente superior e pode ser isto que esteja a contribuir para um valor elevado. Portanto, eu chamo sempre este exemplo para chamar atenção, cuidado, que o preço pode variar bastante, pode subir, face àquilo que muitas vezes são as estimativas de quem vende. Isto não é a estimativa de quem vende, isto são dados reais da operação, porque já está em operação há algum tempo. E há aqui uma questão, isto é nos Estados Unidos da América, é o único país do mundo que consegue construir uma desalinizadora só com materiais feitos no próprio país. Não há mais nenhum país no mundo que eu consiga fazer. É o único que domina o processo do início ao fim. Dos 5 maiores fabricantes de membranas do mundo, 4 são norte-americanos. 4 são norte-americanos. Eu teria a dizer que 75% ou mais, 75% ou acima dos 70% da produção mundial de membranas é feita nos Estados Unidos. São os maiores produtores do mundo de sistemas de recuperação de energia, de longe, praticamente são os únicos. Fabricam aço inox. São dos poucos, são eles e os suecos que o fazem. Só há 2 países no mundo que produzem aço inox com qualidade para desalinização. Os Estados Unidos e Suécia. Nós usamos o sueco. Produzem bombas, produzem vasos de pressão, os maiores fabricantes de vasos de pressão. Vasos de pressão é onde se metem as membranas dentro. Também os maiores fabricantes do mundo são norte-americanos. Portanto, os espanhóis, se calhar, são os líderes na montagem pelo mundo inteiro, os líderes da produção são efetivamente os norte-americanos. E com este exemplo, termino a minha apresentação, porque eu penso que estou dentro do tempo. Obrigado pela vossa atenção. Eu convido-vos a ver um vídeo que está no YouTube. Puxam Central Desalinizadora do Porto Santo, ou então no Facebook da empresa Águas e Resíduos da Madeira. Terá um filme bastante engraçado e que é quase uma visita guiada à desalinizadora. Se puxarem Central Desalinizadora do Porto Santo, vão me encontrar com uns anos mais novo, talvez, e também algumas imagens muito interessantes, e inclusivamente, e esse eu acho interessante, vale a pena ver, a reportagem da RTP sobre a inauguração em 1980. Está lá também no YouTube. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e estou a dispor. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Nuno Pereira. Certamente uma apresentação cheia de interesse e de atualidade, porquanto este setor, digamos, das desalinizadoras, da desalinização, é um setor que, enfim, agora se fala muito. É um setor, como diz, a tecnologia de base já existe há alguns anos, digamos, a osmose inversa, mas, de facto, é um setor onde, seja a nível, justamente, das placas, digamos, filtrantes, digamos, das membranas, seja a nível da incorporação de energias renováveis, seja a nível, enfim, de outros aspectos em toda a cadeia de produção da água desalinizada, de facto tem sido um setor que tem sido objeto de uma grande investigação, seja desde logo pela indústria, mas também pelas universidades, e portanto é um setor onde a investigação se tem feito mais sentido com resultados concretos, que no fundo se traduzem na diminuição do custo de produção. E também aprendemos com satisfação que a própria experiência de Porto Santo é em si também um exemplo de aplicação de investigação em novas tecnologias desde a sua raiz. Isso é sempre gratificante, é bom para a nossa autoestima e é bom saber também que somos capazes de fazer boa investigação aplicada a coisas que são essencialmente fundamentais, digamos, para a nossa vida. Muito obrigado, gostei muito da apresentação. Temos agora 3 intervenções e eu vou seguir a ordem que está aqui. Foi-me dito que seria dedicado um período de 10 minutos para cada uma das intervenções. É claro que depois no final teremos tempo para colocar questões e debater os vários assuntos que vão ser aqui apresentados. Portanto, em primeiro lugar, convidarei a Sra. Susana Rodrigues, que é diretora do Departamento de Qualidade da ERSAD, para fazer a sua apresentação. Muito obrigado.
Então, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que a Comissão Organizadora deste 16º Congresso dirigiu à ERSAR e, em particular, à APRH, e a felicitar por mais este Congresso da Água. Este painel é sobre a monitorização e inovação. Naturalmente que aqui esta primeira apresentação foi muito interessante, muito específica. Aqui o papel da ERSAR será dar aqui uma perspectiva mais alargada, mais transversal, a perspectiva aqui do regulador sobre as matérias de monitorização e inovação no setor que regulamos. E, portanto, a minha apresentação vai ser também ela mais alargada, portanto vai tocar diferentes temas de inovação do setor, mas estes sistemas estão suportados naquilo que são os objetivos estruturais da ERSAR. Obviamente, a nível nacional, nós temos o objetivo de regular a sustentabilidade dos setores, e aqui nos 4 objetivos que vos trazemos, a palavra sustentabilidade está presente nos 4 e não é por acaso. E a inovação também tem um papel fundamental em garantir sustentabilidade do setor, não só a nível nacional, também obviamente o nosso foco são as entidades que regulamos e, portanto, aqui na perspectiva económica das infraestruturas e recursos humanos. A sustentabilidade social, através da acessibilidade física, da acessibilidade económica, como é óbvio, é um serviço público essencial, temos que garantir a acessibilidade de todos, e da qualidade dos serviços prestados. Aqui na apresentação vou dar especial enfoque ao ciclo de avaliação da qualidade de serviço, que consideramos nós na ERSAR um grande promotor de inovação, e portanto vou-me focar mais nessa componente de regulação, e obviamente também a qualidade da água para o consumo humano. A ERSAR é a autoridade competente, como saberão. Finalmente, a sustentabilidade ambiental, isto é, nós temos todos que garantir que este recurso tão valioso, que é o recurso água, se mantém disponível e em quantidade e em qualidade. Bom, a ERSAR é constituída por diferentes departamentos com diferentes funções, mas por equipas multidisciplinares, portanto todos os departamentos têm, na maior parte deles, uma componente diferente, não só de engenheiro, temos muita engenharia, mas também temos outras áreas do saber, e isto é muito relevante para o regulador e para o tema que nos traz aqui, de inovação, porque efetivamente a ERSAR quer ser uma rede de comunicação com a sociedade, e nós efetivamente queremos promover a inovação junto dos diferentes stakeholders que têm um papel e uma capacidade, quer de decisão, quer de execução, e portanto a ERSAR, com a informação que partilha, quer promover a inovação, constituindo esta rede, esta teia de comunicação entre os diferentes stakeholders. E, portanto, agora concretizando com a nossa regulação e com medidas mais concretas e com o papel mais concreto do regulador, eu trago aqui o ciclo de avaliação de qualidade de serviço. Todos conhecerão, é um ciclo que já está implementado há 20 anos na ERSAR, tem uma longa história, já estamos numa 4ª geração de KPIs. Este ciclo anual é um ciclo em que começa, obviamente, pela submissão de informação do setor pelas entidades gestoras. Essa informação depois, obviamente, é validada pela ERSAR, e a fase de validação é muito importante, porque efetivamente sem informação e sem uma informação fiável e de qualidade, dificilmente tomamos as decisões necessárias para promover a inovação. E este ciclo, no fundo, o tema deste painel é monitorização e inovação, e este ciclo é o ciclo que permite ao regulador monitorizar o setor. E, portanto, esta é a nossa ferramenta por excelência de monitorização. Bom, e a qualidade de serviço, obviamente, pretende não só avaliar as entidades gestoras, portanto, fazer esta avaliação individual, mas mais do que isso, comparar as entidades gestoras. Criamos clusters, quer das diferentes regiões do país, quer das diferentes tipologias de ocupação urbana, rural e urbana, e, portanto, comparamos aquilo que é comparável, portanto, as entidades gestoras dentro de cada área, face às metas nacionais e face às estratégias nacionais. E, portanto, no fundo é uma ferramenta que nós chamamos promotora de inovação, e efetivamente suportada naquilo que se chama vulgarmente de Sunshine Regulation. Portanto,
ninguém quer ficar atrás, todas as entidades gestoras não querem estar no topo desta pirâmide e, portanto, acaba por ser uma forma de incentivar a inovação e a identificação também de melhores práticas. As entidades gestoras que estão no topo normalmente são entidades gestoras que são promotoras de projetos inovadores. Bom, obviamente, outro papel do regulador fundamental é de capacitar para a inovação, portanto é outra ferramenta que temos através dos guias técnicos e recomendações que publicamos, através do nosso relatório anual, o RASARP, que todos conhecerão, as nossas formações, quer presenciais, e agora com a quarta geração tivemos um ciclo de 4 ações presenciais com mais de 540 técnicos que saíram destas sessões mais capacitados. E, portanto, a ERSAR investe muito nas formações, quer presenciais, quer online para ser também mais acessível, e mais recentemente estamos na segunda edição das conferências de março que pretendem fazer uma reflexão sobre o estado do setor e sinalizar oportunidades de inovação. Mais virado para o cidadão comum, portanto, para o cliente final, para a população. Temos os cadernos de sensibilização. Aqui destaco este caderno do valor da água. O valor da água é muito importante e o valor dos serviços que prestamos é muito importante. Passámos um ano com uma situação de escassez e, portanto, é muito importante passar esta mensagem aos consumidores. A ERSAR, obviamente, depois tem outros suportes, o nosso website, o canal do YouTube, onde temos todas as sessões de formação e de capacitação, e também a aplicação da ERSAR, onde podem consultar, entre outras, os resultados dos nossos indicadores de qualidade de serviço. E esta era uma das grandes mensagens que gostaríamos aqui de passar. Efetivamente não há boa gestão dos serviços, nem boa regulação, nem inovação, isto acrescentei para esta sessão, e sem uma boa monitorização e sem boa informação. Portanto, nós temos que monitorizar e temos que validar a informação que monitorizamos para ser fiável, para depois suportar as boas decisões. E esta mensagem é de facto fundamental e trago aqui um exemplo concreto de resultado da qualidade de serviço, em particular de 2 índices, o Índice de Conhecimento Infraestrutural, o ICI, e o Índice de Medição de Caudais, aqui no caso do Serviço de Abastecimento de Água, para dar nota que efetivamente o regulador tem aqui um papel muito relevante de promotor de melhoria. Estes índices evoluíram, aqui é uma série de 6 anos, portanto evoluíram de 2016 para 2021 de forma positiva. No entanto, apesar desta evolução ser positiva em ambos os índices, a ERSAR sinaliza no seu relatório anual estas oportunidades de melhoria. E isto é só mesmo um exemplo. Porque, de facto, mais na baixa do que na alta, mas quer no índice de conhecimento infraestrutural, quer no índice de medição de caudais, existem enormes oportunidades de melhoria para o setor e, portanto, não estamos a falar de inovação ou de investimentos que sejam muito intensivos do ponto de vista de custo, estamos a falar muitas vezes de melhorias de processo e de gestão e, portanto, é fundamental investirmos, por exemplo, na medição de caudais. Bom, aqui na quarta geração nós temos aqui o conjunto de indicadores e eu gostava de destacar no tema da inovação para o critério da circularidade e valorização. Portanto, a quarta geração dos nossos indicadores introduziu um critério novo. No abastecimento, este critério concretiza-se no indicador da produção própria de energia, é fundamental nos dias que correm. E também no serviço de gestão de águas residuais temos a produção própria de energia e a produção de água para reutilização. Também temos um novo índice, o Índice de Segurança e Resiliência, que já vou falar mais à frente. Mas passando então aqui para o tema da eficiência hídrica, a nível nacional continuamos com o resultado muito preocupante de perdas reais de água. Em 2021 o resultado era de 197 milhões de metros cúbicos, o que, para terem uma ideia, corresponde a mais de um volume e meio de Albufeira como ao de Leite e, portanto, é contra este dragão azul das perdas que nós temos que lutar. Este valor corresponderia ao equivalente que seria necessário para abastecer 2,9 milhões de habitantes em Portugal por ano e corresponde a 12 concelhos mais populosos do país. E, portanto,
fazendo aqui uma tradução em termos percentuais, estas perdas correspondem a 21% da água que entra no sistema. Isto para os serviços em baixa. E desagregando este valor pelos nossos modelos de gestão, verificamos que são as entidades gestoras que têm gestão direta que têm uma maior oportunidade de melhoria. Portanto, esta é uma das oportunidades que temos aqui de melhoria e de inovação. Quando falamos em perdas, falamos em reabilitação e aqui o outro indicador da qualidade de serviço, a reabilitação de condutas, tem tido uma evolução muito negativa, portanto, contrária àquilo que seria o esperado. E, portanto, é necessário fazer investimento em reabilitação. O nosso EV do valor da infraestrutura sinaliza uma média de 27 anos, mas sinaliza também necessidades de intervenção a curto prazo em mais de 37 mil quilómetros. Portanto, há aqui um esforço enorme das entidades em conhecer as suas infraestruturas, mas tem que ser acompanhado por um esforço no investimento em reabilitação de condutas. Ainda no tema da eficiência hídrica, este resultado também menos positivo da água residual tratada, apenas 1,2%, é um valor que não tem evoluído muito. Também na quarta geração passou a ser um indicador avaliado e as bandas de referência suportadas no índice de escassez, isto porque é fundamental, quando se avança para investimentos, fazer uma avaliação da oferta e da procura, isto é, onde é que é necessário fazer investimentos. Falou-se aqui da desalinização, existem muitas soluções, mas antes de avançar para as soluções temos que avaliar localmente quais são as prioridades, quais são as soluções possíveis e fazer a tal avaliação custo-benefício. Neste caso, estes mapas dizem que em alta, no Algarve é a zona com maior taxa de reutilização e no caso das baixas temos valores muito baixos que variam entre 0% e 6%, portanto conclui-se que a maior parte das entidades gestoras ainda não reutiliza água para usos tão simples como a lavagem de ruas, lavagem de contentores, portanto são prioridades que temos mesmo que olhar. Passando então agora para, portanto, mantendo aqui na água para reutilização, mas para casos concretos, exemplos concretos, no caso das águas do Algarve existe um investimento de 23 milhões de euros no PRR e maioritariamente para rega paisagística e rega agrícola. Outro exemplo já em prática, as águas do Tejo Atlântico, a Câmara Municipal de Lisboa, que muitos conhecerão. Obviamente, ainda grande parte é utilizada para água de consumo, portanto água de processo, e só 12% é exportada para diferentes usos, nomeadamente lavagem de ruas, nas águas de Mafra, a rega paisagística e o caso do IKEA no arrefecimento e climatização da loja. Passando então agora para a produção própria de energia, que são dois indicadores novos, quer no abastecimento, quer no saneamento. Temos aqui o exemplo do Programa para a Neutralidade Energética do Grupo ADP. Como saberão, é o maior consumidor público de energia elétrica, corresponde a 1,4% do consumo nacional, e, portanto, este projeto prevê garantir a autossustentabilidade energética através da redução de cerca de 9% do consumo de energia nas infraestruturas dos dois sistemas, com soluções mais eficientes, quer de renovação de ativos, quer de reengenharia de sistemas. É muito importante perceber e quero destacar aqui a reengenharia de sistemas, que consegue ter ganhos muito consideráveis em termos de eficiência energética. O aumento da produção própria com o mix energético irá basear-se em diferentes fontes renováveis, energia solar fotovoltaica, a eólica, hídrica e cogeração. Outro indicador novo da quarta geração que queira promover boas práticas tem a ver aqui com o controle da condição estrutural de coletores. É fundamental, também com o nível de perdas que temos e com as necessidades de reabilitação, identificar onde é que essas necessidades existem. Portanto, é fundamental esta inspeção visual para avaliar a condição estrutural das condutas e dos coletores, de forma a atuar de forma proativa. Existem tecnologias inovadoras, mas não é necessário também recorrer sempre a tecnologias inovadoras, existem tecnologias mais simples, o próprio CCTV, e portanto é muito importante que as entidades gestoras implementem de forma rotineira estas inspeções.
O Índice de Segurança e Resiliência é também uma inovação no nosso sistema de avaliação, focado em questões de não só segurança, portanto, a componente safety, mas também de security, portanto, da segurança das infraestruturas, as questões da cibersegurança, que são fundamentais quando estamos aqui a falar das tecnologias e telegestão que são muito utilizadas pelo setor, e o Water Smart, fala-se muito, é fundamental garantir segurança. A contingência para situações de seca, estamos a sair, como referido, um ano de seca, e a gestão de emergência de crises, e depois estas categorias são agrupadas nestas 4 classes. Bom, e para terminar, os desafios futuros e presentes. O nosso lema na ERSAR é regular hoje para o amanhã melhor, e portanto efetivamente temos que atuar agora no presente para podermos garantir esta sustentabilidade ambiental e financeira do setor. E como é que conseguimos garantir esta sustentabilidade ambiental e financeira? Através daquilo que já referi, eficiência hídrica e eficiência energética, que estão intimamente relacionadas no setor que regulamos. Como captar menos água, obviamente, portanto, o combate às perdas reais é fundamental, tratar menos águas residuais, portanto, o combate às afluências indevidas e produzir mais APR, eventualmente não só APR como outras soluções, como a solução da dessalinização que foi aqui apresentada, mas precisamos mesmo de, em primeira linha, investir naquilo que é a eficiência hídrica antes de ir procurar soluções alternativas, quando a solução que é mais evidente é efetivamente a redução das perdas. Temos vários exemplos de instrumentos disponíveis. Quero destacar aqui na ERSAR um manual mais recente relativo aos Performance-Based Contracts. No fundo, permitem manter na esfera pública a gestão deste serviço, capacitar os recursos humanos dos municípios, e podemos aplicar este manual nas afluências indevidas com as devidas adaptações. A ERSAR também publica, como já referi, guias técnicos, recomendações. A APDA tem uma lista muito rica de manuais de boas práticas. No LNEC, dar o exemplo do projeto A Valer Mais, um projeto que terminou recentemente e que foi aplicado em diferentes entidades gestoras, focado na eficiência energética, com resultados muito relevantes, e também outros exemplos, o próprio Banco Mundial, e portanto existem aqui muitas referências que podemos recorrer. Prioridades de futuro, e cruzando aqui com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 e a relação com as alterações climáticas, é muito importante fazermos a gestão integrada de usos. Portanto, obviamente a ERSAR regula o setor público, mas de abastecimento público, mas obviamente isto tem que ser coordenado com o setor agrícola, com o uso industrial, e adequar as atividades económicas às disponibilidades locais. Já falei aqui, essencial o aumento da eficiência hídrica, a redução das perdas reais, obviamente, e recurso a origens alternativas. A informação ao público é fundamental transmitir o valor do recurso água e envolver as comunidades locais, principalmente quando estamos em situação de seca, verifica-se que a mensagem nem sempre passa, e portanto há medidas estruturais e depois há medidas reativas. Obviamente nós, regulador, queremos incentivar aquilo que são medidas estruturais, mas depois também em momentos de seca é necessário que estejamos todos em comunidade, e por isso é que é importante envolver as comunidades locais nas medidas que são definidas também localmente. O nexo água-energia é fundamental. A energia, de acordo com o pensar, portanto o último pensar, corresponde entre 25% a 40% dos gastos operacionais de uma entidade gestora, portanto é fundamental este nexo água-energia. Já falei, a Digital Water, a cibersegurança são prioridades que também foram sinalizadas pelo regulador, e termino como comecei, com o papel do regulador. A gestão do ciclo da água e esta gestão integrada, que é fundamental. A informação aos cidadãos também já referi. Queria destacar aqui uma maior colaboração entre entidades gestoras e a troca de boas práticas. Este é um fórum para isso, existem vários fóruns para isso, mas é de facto fundamental para incentivar também a inovação, esta troca de experiências de entidades gestoras, e a ERSAR tenta catalisar essa troca de informação.
A mensagem que passamos sempre nesta área é a recuperação de gastos, é fundamental. Sem recuperação de gastos não há capacidade de investimento e sem capacidade de investimento as entidades gestoras não conseguem também inovar. E a digitalização, como é óbvio, nomeadamente para a detecção mais rápida de fugas e, portanto, estamos sempre aqui a ligar com as perdas reais de água e a inovação do setor como uma prioridade nacional e uma prioridade do regulador. E termino, agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Engenheira Susana Rodrigues, que nos trouxe aqui, ou que nos desvendou aqui muitas facetas da atividade da ERSAR, que por certo não são do conhecimento de todos, e que também traduzem justamente essa preocupação de desenvolvimento, de inovação e de melhoria sempre do conhecimento para uma melhor gestão dos serviços das águas e das águas residuais. Muito obrigado. Convidaria agora o Dr. Rogério Ferreira, caro amigo diretor-geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, para a sua apresentação. Obrigado. Muito bom dia a todos. Um cumprimento especial à organização e um agradecimento especial pelo facto do convite ao Diretor-Geral da Agricultura, em particular no dia de hoje, em que celebramos o Dia Mundial da Água, e neste sentido é uma satisfação e um privilégio estar aqui hoje convosco. Mais do que falar sobre inovação e monitorização, permitam-me fazer um enquadramento em relação ao cenário que vivemos hoje na utilização da água na agricultura. Na verdade, quando nós falamos em utilização da água na agricultura, nós estamos a falar não só na variável água, mas acima de tudo estamos a falar na variável solo. E não falamos em água na agricultura sem falarmos em solo. Permitam-me a provocação no sentido de nós sem solo também não produzimos efetivamente. E neste sentido esta relação é fundamental olharmos para estes dois indicadores. Hoje a utilização de água que nós temos na agricultura como o maior utilizador de água, de facto impacta de forma estrutural em relação ao tipo de solo que efetivamente estamos a utilizar. Para terem noção, na prática nós temos pouco mais de 600 mil hectares em regadio, sendo que 357 mil estamos a falar de regadio infraestruturado de forma coletiva e cerca de 269 mil em regadios individuais ou privados. Na prática, se nós fizermos uma equação muito simples, estamos a trabalhar uma área irrigável 16% da SAU, ou se estivermos a falar sobre a área cultivada, teremos a trabalhar sobre um universo de 29% dessa área cultivada. Na prática, a Direção-Geral da Agricultura, na figura da Autoridade Nacional do Regadio, intervém de forma direta na gestão dos aproveitamentos hidroagrícolas de grupo 2 e do grupo 3, portanto aproveitamentos hidroagrícolas que têm um papel mais relevante e uma dimensão maior, na sua gestão, na sua regulação e no papel que desempenham no território. E estamos a falar de realidades tão distintas como um sistema que efetivamente todos conhecem, gerido pela EDIA no Alquiva, não é? Estamos a falar de mais de 100 mil hectares de regadio, mas depois também estamos a falar em aproveitamentos hidroagrícolas a norte do país, em que estamos a falar de 300 ou 400 hectares de área regada, em que passamos de uma superfície média cultivada de 100 ou 200 hectares para meio hectare. E, portanto, esta é a realidade efetivamente que nós trabalhamos no país, mesmo dentro da dimensão da infraestrutura coletiva que gerimos. O que é que estamos a fazer? Ou seja, mais do que falar em inovação, ou seja, porque inovação pode ser tudo aquilo que nós fazemos, ou colocar inovação em tudo o que nós fazemos, era importante partilhar convosco aquilo que é a realidade da utilização da água na agricultura.
às vezes não se tem bem noção do que é que está a ocorrer ao nível do país, ou seja, nós neste momento estamos com perto de 300 operações a decorrer em simultâneo no país, que envolvem mais de 700 milhões de euros, ou seja, se formos atrás dos montes, vamos imaginar que estamos a fazer o aumento da barragem da Burga, efetivamente estamos a dar resiliência atrás dos montes, uma zona a vermelho, mas se efetivamente formos ao Algarve, estamos a centrar-nos naquilo que é a reabilitação do perímetro do Alvor e estamos num cenário muito concreto, que é efetivamente ter que redelimitar, fazer uma nova infraestrutura, ter a capacidade de fazer efetivamente um novo sistema hidráulico. E na prática estamos a falar de perto de 800 milhões de euros. Quando falamos em grandes circuitos, e que todos conhecem, como já falei há pouco, do caso do Alqueva, a importância de termos esta visão dos vasos comunicantes e da interligação dos sistemas hidráulicos, porque temos vindo a perceber, e como é do conhecimento geral, a importância da resiliência do sistema e da forma como ele se comporta. Mas não menos importante, termos a noção daquilo que é o papel que nós temos enquanto reguladores, se lhe quisermos chamar de forma assim muito objetiva, da importância para a segurança de barragens, ou seja, nós não podemos escamotear a utilização do recurso água sem percebermos a responsabilidade que temos em relação às barragens que estão a nosso cargo. E por último, como já foi aqui falado pela colega da ERSAR, a importância de facto de termos os nossos recursos capacitados. Paralelamente com todas estas realidades que estão em curso no setor agrícola, já ontem foi falado sobre o projeto Tejo, que é um projeto emblemático também para a agricultura. Falarmos efetivamente das conexões do Alqueva, falarmos de um projeto também muito relevante em Porto Alegre, que é o projeto Chévora, falarmos no projeto emblemático do Crato. Como sabem, efetivamente o Crato já foi entregue o projeto de execução da rede Rega, e, portanto, vamos ter em breve, efetivamente, o início dos trabalhos de obra. E, não menos importante, o projeto, ou os vários projetos que estão incluídos no PRR, dentro do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve. São 3 grandes projetos, ou seja, nos nossos 3 maiores aproveitamentos hidroagrícolas, estaremos a trabalhar na modernização de cada um deles, promovendo todo o aumento, quer da resiliência, quer o aumento da eficiência. Neste pressuposto e nesta visão que queremos que seja inovadora, o grande objetivo da agricultura de regadio, a visão que temos é que ela assenta em 3 pilares fundamentais. O pilar da resiliência, porque efetivamente temos que ter a capacidade de ter garantia. O pilar da eficiência, e quando falamos em pilar de eficiência, também como a colega da ERSAR já falou, não estamos só a falar na eficiência hídrica, estamos a falar também na eficiência energética, e no pilar da sustentabilidade. Não há efetivamente produção que efetivamente não faça um correto uso, quer do recurso água, quer do recurso solo, mas da forma como utilizamos ambos. E isto cruza-se dentro da realidade que é a forma como nós produzimos os nossos alimentos na agricultura. Isto impacta de forma clara quando nós temos que dar um sinal claro que temos que ter garantias, ou seja, qualquer hoje investimento não é viável, efetivamente, se não houver uma garantia de disponibilidade de água. Não menos importante, a questão da transição energética, a questão da eficiência das 2 dimensões, e uma que efetivamente tem vindo a ser colocada nos últimos tempos e que nós estamos muito empenhados efetivamente a trabalhar a sua dimensão, que tem a ver a diversificação das origens. Pela primeira vez, ou seja, vamos ter um aproveitamento hidroagrícola completamente dedicado como uma fonte alternativa, que é a utilização de águas residuais. Não nos podemos esquecer que a utilização de águas residuais só pode ocorrer onde elas existem. E, portanto, neste sentido, temos que estar muito focados e termos muito claro onde é que efetivamente a podemos utilizar. Encontra-se em projeto de execução para o nosso aproveitamento hidroagrícola de Loures, a primeira, a reabilitação de um perímetro de rega, que está aqui na grande zona metropolitana, em que, através da hectare de Frielas, vamos ter a possibilidade de regar pela primeira vez, na totalidade, num perímetro de rega agrícola, só com águas residuais. Mas também, não menos importante, a questão da reabilitação do nosso perímetro hidroagrícola do Alvor, em que, pela primeira vez, vamos ter uma reabilitação de um perímetro com várias origens de água. Ou seja, significa que nós não vamos estar a reabilitar o perímetro e estar apenas a utilizar a água da Bravura,
vamos também estar simultaneamente a utilizar um sistema que é misto e vai ter uma utilização através da APRs e depois também um sistema que vai ter uma complementaridade com águas subterrâneas. Vamos ter também o primeiro aproveitamento hidroagrícola com 3 origens diferentes. E porque falamos em inovação, eu trago apenas 2 ou 3 exemplos de projetos que efetivamente ocorrem na dimensão do setor agrícola. Desde 2008 que tive o privilégio de fazer parte da direção de inovação do Fundo Comunitário para estas matérias e na prática o exercício que eu queria fazer convosco hoje não é apenas apresentar 2 ou 3 projetos que consideramos inovadores, mas é passar a mensagem muito clara e objetiva que é o papel que hoje os atores, quer do setor agrícola puro e duro daquilo que é a produção agrícola, fazem desde que efetivamente existe a ferramenta dirigida para a cooperação para a inovação. Nós, ao nível da agricultura, desde 2008, temos um fundo dirigido, uma medida de um fundo dirigido que se chama Cooperação para a Inovação. Foi assim que foi a sua história. Hoje, provavelmente, grande parte da maioria das pessoas que estão aqui nesta sala conhece a sequência desta medida que se chamam grupos operacionais, que no fundo o que está aqui em causa é termos dado o salto para trabalharmos em rede. Ou seja, um agricultor, uma universidade, uma associação de beneficiários, um centro tecnológico, que de facto tem a capacidade, em prol de um problema identificado, criarem um plano de ação para resolver este mesmo problema. E foi o exemplo aqui do caso deste projeto do Roxo, em que na prática estas várias tipologias de entidades se associaram. E na prática o que estava aqui em causa era efetivamente melhorar a qualidade da água. E o projeto de facto já terminou, isto é apenas a título exemplificativo, e foi possível concluir que de facto a qualidade da água dos efluentes em estudo mostrou melhorias na remoção de metais pesados, sulfatos e cloretos. Ou seja, este é um dos vários exemplos. E depois, o que é que teremos que fazer, em particular, para aplicar na Ribeira do Roxo? Qual é que seria o investimento e a tecnologia que teríamos que usar? Mas não menos importante, o caso do projeto Ómega, que no fundo tinha como objetivo muito claro, que era otimizar a informação que existia nos aproveitamentos hidroagrícolas e a forma como recolhia essa mesma informação. Estávamos a falar genericamente de criar uma tecnologia associada a uma plataforma informática que também envolvia todos estes players, no fundo, para obter dados. Era o que estava aqui em cima da mesa. Um outro exemplo que também teve um impacto significativo ao nível da inovação teve a ver com o programa que se chamou Agir, ou seja, um projeto que teve um impacto muito grande, essencialmente porque tínhamos como objetivo a avaliação da eficiência do uso da água no aproveitamento hidroagrícola, portanto, em particular numa obra de uma infraestrutura coletiva de regadio, em que selecionou vários aproveitamentos hidroagrícolas, também num conjunto de vários interessados a estudar esta matéria, para concluir que, de facto, é fundamental, quando nós olhamos para indicadores que queremos efetivamente generalizar ao nível de um território, que não podemos compará-los todos de forma objetiva. Se eu tenho uma infraestrutura de regadio que tem 50, 60, 70 anos de vida e efetivamente encontra-se em ciclo de vida, toda a recolha de informação que eu efetivamente tenho não é a mesma do que efetivamente num perímetro modernizado, em conduta fechada, pressurizado e efetivamente com a tecnologia atual. E, portanto, a primeira grande questão é nós termos que assumir que a realidade que nós temos ao nível setorial não é a mesma. Ou seja, eu tenho hoje um aproveitamento hidroagrícola, imaginar o caso de Veiros, em que a minha eficiência é de 95%, mas se efetivamente for para Idenha, em que a infraestrutura tem mais de 70 anos, efetivamente a minha eficiência reduz para metade. E, portanto, a primeira grande questão é nós conseguirmos separar aquilo que é comparável e aquilo que não é comparável, até porque depois, em relação ao sistema hidráulico, nós também sabemos que não podemos comparar situações tão básicas quanto canal aberto ou canal fechado. E, portanto, sabemos do impacto que é termos os indicadores objetivamente trabalhados para a sua comparação.
E na prática o que este projeto nos trouxe e que nos confirmou é que de facto a reabilitação da infraestrutura é fundamental, ou seja, se nós não tivermos uma infraestrutura capaz de dar resposta à eficiência, nós não conseguimos prestar um bom serviço. Fundamental a melhoria do controle operacional também das perdas e a melhoria efetivamente dos erros de medição e uma gestão muito clara e objetiva daquilo que é o binómio energia ou água-energia. Mergulhando dentro da Direção-Geral da Agricultura. A Direção-Geral da Agricultura, enquanto entidade de supervisão do regadio em Portugal, tem feito um caminho muito particular nesta dimensão, até porque tem uma responsabilidade acrescida, tem tido uma responsabilidade acrescida também de fazer obra nestes aproveitamentos hidroagrícolas. E, portanto, há uma responsabilidade dupla, tem sido melhorar e, simultaneamente, também supervisionar. Gostava de dar duas notas, ou seja, cada setor, temos que assumir isto de uma forma muito objetiva, cada setor tem o seu caminho, tem a sua maturidade e, de facto, a realidade atual, hoje, do próprio setor agrícola, ela é diferente dentro de si. E, portanto, o investimento que está a ser feito e injetado territorialmente, nesta década, irá permitir um nivelamento daquilo que é a qualidade do serviço. E naquilo que é a capacidade de nós termos KPIs muito objetivos para poder comparar a nossa rede. E o caminho fez com o primeiro sistema de informação que foi desenvolvido pela Direção-Geral da Agricultura, que é um sistema que chamávamos de Sagria, e que na prática era uma ferramenta estratégica de apoio à estratégia para a otimização do desenvolvimento do regadio em Portugal. O Sagria efetivamente vem dar sequência a um sistema antigo, e ele, dentro de uma perspectiva de inovação, ele apresenta-se como muito disruptivo porque vem querer fazer a relação entre aquilo que eu partilhei convosco há pouco, que é a dimensão do solo e a dimensão da utilização do recurso água e depois a própria regulação dos aproveitamentos hidroagrícolas. O grande objetivo deste sistema, que de facto está em fase de desenvolvimento, em primeiro lugar é sabermos onde é que há potencial para regadio. Porque, como sabem, as cartas dos solos em Portugal, neste momento, estão completamente desatualizadas. Há uma escassez relevante de informação em matéria de potencial para regadio e o primeiro grande desafio é nós conseguirmos disponibilizar a todos os utilizadores o potencial em concreto para uma determinada região, a possibilidade de fazer ou não fazer regadio. Depois, simultaneamente, qual a sua aptidão cultural, ou seja, porque sabemos que efetivamente cada região é uma região, cada região tem uma condição edafoclimática diferente da outra e perceber dentro dessa região qual é que é a sua aptidão cultural e perceber em função disto qual é que é a nossa necessidade de efetivamente utilização do recurso água. Por outro lado, fazer a gestão de todos os nossos aproveitamentos hidroagrícolas com os indicadores de performance para a gestão global no território. E não menos importante, depois, a própria supervisão destes aproveitamentos hidroagrícolas naquilo que é a sua supervisão e ainda mais um passo, que é nós termos a capacidade dentro do mesmo sistema podermos, naquilo que é a obrigação de emissão de determinados tipos de pareceres, porque estamos ao nível do regime jurídico das obras públicas, do famoso REJOA, termos a capacidade de em tempo real conseguir obter o parecer dentro deste mesmo sistema. Na prática, é um sistema que se pretende inovador porque dá uma cobertura, em primeiro lugar, total ao nível dos aproveitamentos hidroagrícolas existentes, dimensão 2 e dimensão 3, tem um alargamento geográfico a todo o território nacional e tem como principal objetivo a desmaterialização de todos os procedimentos. Dar-vos mais uma nota quando nós estamos a falar em aproveitamentos hidroagrícolas. Quando eu vos falei no exemplo dos 36 aproveitamentos hidroagrícolas que têm impacto, não nos podemos esquecer que ao nível territorial, face à nossa heterogeneidade, ainda temos uma dimensão de pequenos aproveitamentos hidroagrícolas, estamos a falar mais de 2.600, que envolvem mais de 100 mil agricultores e que efetivamente têm um papel social na região onde se insere. Eu não vos quero amassar e só vos quero dar mais uma nota, porque eu acho que já estou a esgotar o meu tempo, e partilhar convosco aquilo que é, numa dimensão atual, qual é o caminho que queremos fazer. E o caminho que queremos fazer não poderá passar de outra forma se não sermos mais eficientes em termos da utilização do recurso,
Sabemos que há margem para isso, em determinados aproveitamentos hidroagrícolas, em determinadas explorações. Temos que ser mais eficientes em termos energéticos, temos margem para isto, estamos a fazer a transição energética neste momento. Dar nota que no último ano foram disponibilizados, por exemplo, 90 milhões de euros para aquilo que é a transformação dos aproveitamentos hidroagrícolas para a instalação de painéis solares ou nas próprias explorações agrícolas. Trabalhar as novas origens de água, ou seja, quer por vias APRs, como falei há pouco, dos exemplos que estava a dar, face a exemplos como foi aqui dado da casa dessalinizadora, ou seja, o plano de eficiência hídrica do Alentejo prevê de facto também uma dessalinizadora para uma zona terrível, que é o caso da região do Mira, e portanto temos que ter uma origem alternativa. Mas quando ainda falamos APRs, ainda gostava de dar mais uma noção, ou seja, porque em concreto nós já sabemos qual é a dimensão da utilização, em particular na região oeste, ou seja, e sabemos claramente que há um conjunto de concelhos que são bons produtores deste recurso e que de facto nós podemos complementar os nossos aproveitamentos hidroagrícolas já existentes no oeste com estas novas origens de água, título de exemplo Alcobaça, título de exemplo Lourinhã. São boas, efetivamente, fábricas, como diz a nossa colega das Águas do Atlântico, boas fábricas produtoras deste recurso. Termos que encarar a relimitação dos perímetros hidroagrícolas, ou seja, é uma realidade atual. Sabemos que os perímetros hidroagrícolas hoje, da forma como estão relimitados, têm potencial para ser efetivamente redesenhados, atendendo àquilo que são as culturas já instaladas na generalidade deles, em seu redor. E gostava de terminar com uma mensagem muito clara. De facto, nós temos que ter a capacidade de introduzir melhor gestão. Ou seja, nós só com melhor gestão dentro daquilo que é aproveitamentos hidroagrícolas tão importantes como os que temos ao nível territorial, vamos conseguir efetivamente ser mais eficientes, ter a capacidade de construir mais resiliência, sermos mais sustentáveis, termos a capacidade de utilizar recursos alternativos e, simultaneamente, continuarmos a ter a capacidade para poupar. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Rogério Ferreira. A agricultura é seguramente um daqueles setores onde nos últimos anos mais tem sido evidente, digamos, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, mas sempre acompanhada pela necessidade da monitorização, como bem apresentou aqui, e portanto muito obrigado também pela sua apresentação. Por último, mas não menos importante, temos a última aqui apresentação do dia a cargo do engenheiro Pedro Fontes, que é diretor de Inovação e Desenvolvimento da EPAL. Obrigado. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, desejo, no fundo, agradecimento ao convite que foi feito ao Grupo Águas de Portugal. Sou diretor de inovação numa das empresas do grupo, a EPAL, conhecida por vós, que integra, no fundo, o Grupo Águas de Portugal. Bem, eu vou tocar num conjunto de pontos que os colegas que me precederam já tocaram: eficiência, monitorização, a relação da água com a energia, naquilo que é o Centro de Controlo de Energia e Emissões, como ponto de partida, no fundo, para a minha apresentação. Dizer-vos que isto foi um projeto que começou há 5 anos atrás, com o apoio do INESCTEC. E há 5 anos atrás nós estávamos com o programa Zero, EPAL 0%, que a colega Dersar já abordou, o programa de neutralidade. E no âmbito do planeamento tornava-se claro que depois do conjunto das infraestruturas de renováveis estarem concretizadas, depois haveria que garantir uma camada de gestão. E a digitalização surgiu imediatamente. Bem, e daí o Centro de Energia e Emissões. Portanto, ele parte de uma camada de suporte essencial a um projeto de renováveis. E daí desde logo o INESCTEC, para nos ajudar a montar toda essa camada, de tal maneira que qualquer obra que fosse para a rua tinha o mesmo layout do ponto de vista de comunicações,
protocolos, monitorização. No fundo, standardizar desde o primeiro momento toda a camada da IT e da OT que ia agarrada a cada concurso de empreitada. Independentemente de qualquer empreiteiro que viesse ganhar obras, a camada de base tinha que ser uniforme para depois a integração, também ela poder ser facilitada no futuro. É assim que nasce esta intervenção, que depois verão que ganha, ao longo desta viagem, que chama viagem, ganha outras camadas nas águas e nas águas residuais. Vamos, em primeiro lugar, dizer-vos, no fundo, qual é que é o ponto de partida, como é que nós olhamos para esta digitalização de ativos. Nós que operamos, e agora vou falar da EPAL, mas é um proxy do Grupo Águas de Portugal. Portanto, a EPAL opera em abastecimento Lisboa até a Nazaré, também a zona toda do Médio Tejo, Ribatejo, e depois em águas residuais e em abastecimento do Douro até ao Guadiana. Dois mundos que pouco se tocam sobre o chapéu da mesma empresa. E pouco se tocam porque em 15 instalações na zona litoral nós consumimos 150 gigawatts. Apenas 15 instalações, todas muito grandes. E depois temos uma miríade de pequenas dimensões de instalações de água e saneamento entre o Douro e o Guadiana. Portanto, há aqui um primeiro ponto que é comum, que é garantir que a aquisição de sinais pelos módulos IoT custo-eficazes respeitam estas duas realidades, que ainda agora o colega dizia, há que assumir, são distintas, mas podem ser trabalhadas de forma consistente. E como tal, esta é a primeira dimensão. Para os nossos sistemas, o que é custo eficaz? Será que a solução para instalações de grande dimensão é a mesma de pequena? Não, não é de todo. Mas temos que conseguir criar condições a que uma e outra se consigam fazer. Depois, disponibilidade. Não basta instalar. Depois de nós instalarmos e vão ver que são alguns milhares de equipamentos que vão ser instalados, tem que se garantir uma camada de gestão desses mesmos equipamentos. Portanto, primeira fase, o que é que vamos colocar no terreno para respeitar também a legacy, que é outro aspecto muito importante. Eu vou voltar atrás, peço desculpa um bocadinho. É que temos instalações desde a década de 80, construídas à data, até acabadas do mês passado. Portanto, tem que haver uma forma de lidar também com esta segunda dimensão e garantir então sim a disponibilidade, garantir que os sinais nos chegam de forma consistente, que não há falhas, que não há séries de dados que ficam ali mortas porque o equipamento está com um problema. Isto significa uma camada de IT para tomar conta dos equipamentos. Já não é só uma camada de IT para receber a informação dos equipamentos. Entramos então agora na camada do ecossistema e do IT que vai receber toda esta informação. Eu estou a ir aqui por andares, isto de facto nada disto é assim, mas ajuda-nos a arrumar um bocadinho, quando temos estas viagens grandes, a perceber onde é que estão as nossas prioridades e onde é que em cada momento devemos pôr o nosso foco. Portanto, quando chegamos ao ecossistema IT, vamos ver daqui a mais um pouco um conjunto de camadas aplicacionais que sim, serão no fundo o destino final de todos estes dados que estamos a recolher. E por último, e mais importante, a gestão da mudança. É que encharcar uma organização, e perder uma expressão, em IT e em OT, se não for acompanhado de recursos humanos preparados para esta mudança, seja os que vão ter que manter e garantir que as comunicações acontecem, seja para os que existem e que têm que ser reconvertidos para novas tecnologias que lhes vão chegar, nada disto acontece. Portanto, há aqui estas 4 dimensões que estão presentes no Centro de Controlo de Energia e Emissões, e eu estou a falar de tudo, menos propriamente de tecnologia. Um bocadinho agora mais à frente iremos falar um pouco sobre isso. Bem, o desafio que se nos colocava era este. No gráfico à vossa esquerda, encontram a realidade entre o Douro e o Guadiana. É um Pareto por consumo de energia. É mais ou menos igual ao Pareto da capacidade de produção instalada pelo volume de água. Daria a mesma coisa. E reparem que na atividade de abastecimento de água, com cerca de 100 instalações, nós apanhamos 92% da capacidade instalada. Eu não estou a falar das 300 infraestruturas elevatórias, ETAs, que é o que estamos aqui a falar neste momento. Eu não estou a colocar neste número os 1.210 pontos de entrega, nem os 700 reservatórios. Esses estão a ser tratados, aí está, de outra forma. Não era custo eficaz metê-los na mesma equação de ETAs, estamos a falar de abastecimento de água, de captações e de estações elevatórias. Portanto, nestas 3 famílias, nós com 100 infraestruturas conseguimos apanhar 92% da nossa capacidade de produção instalada. Se formos agora para o saneamento, águas residuais, a granularidade é muitíssimo maior. E estamos a falar de estações elevatórias de água residual e de ETAs. Temos 700.
e o Centro de Controlo de Energia e Emissões, neste momento, só vamos conseguir atingir 46% delas. As outras, se quiséssemos chegar à mesma proporção na casa de uns 90, tínhamos que ir buscar 260, porque a granularidade é tremenda nas águas residuais. Estão a ser tratadas no âmbito de outro projeto, com outra forma de abordar estas infraestruturas. Voltamos à questão do que é custo eficaz. Portanto, o Centro de Controlo de Energia e Emissões centrou-se em ir buscar 92% da capacidade produtiva instalada de abastecimento de água e 46% das águas residuais. Este foi, no fundo, o ponto de partida. Aqui só está as operações entre o Douro e o Guadiana. A EPAL, propriamente as operações entre Lisboa e Nazaré, é relativamente fácil. Estão também no projeto, eu não os trouxe para aqui porque distorcia o Pareto todo. Paretos com realidades distintas só causam confusão. A EPAL vai ser abordada na totalidade. 15 infraestruturas, 90% do consumo. Também. Monitorizado ao nível de máquinas, é o que estamos aqui a falar. Deixámos de monitorizar infraestruturas. São as bombas per si que estão a ser monitorizadas neste momento, neste projeto. E depois, naturalmente, as agregações das máquinas em processos, dos processos em usos de energia, dos usos em infraestruturas, em subsistemas, sistemas, em empresas, em atividades de negócio. Damos aqui uma outra perspectiva da digitalização, como ela pode ser entendida, e foi assim que isto começou, como uma perspectiva de negócio. Achamos legítimo, e é, sem dúvida, investir em fotovoltaicos, autoconsumo. Com preços de energia na casa dos 100, 120 euros por megawatt, estamos a falar de 8, 9 anos de paybacks, com tiros na casa dos 4%. Bem, então vamos abordar agora a digitalização na perspectiva de modelo de negócio. O que vem ali com as barras azuis são consumos de energia nas grandes instalações entre o Douro e o Guadiana. À cabeça, por exemplo, Monte Novo, acima de 400.000 kWh ano, e depois a mais pequenina de todas, a Elevatória da Viz. Se nós assumirmos que é possível reduzir consumos de 7,5%, temos aqui um proveito. Agora vamos colocar esse proveito numa base do investimento necessário a monitorizar aquela instalação. E obtemos um payback simples, é o que está na linha branca. E o que esta linha significa é que, enquanto em Monte Novo, mais à esquerda, com muito pouco dinheiro, é possível ter um payback elevadíssimo de investimento em monitorização. Porquê? Porque o consumo dela de partida é enorme. Na Davis, bem, já temos que ir ao payback na casa dos 6 anos, mas ainda está longe dos 8 e 9 que nós achamos, e bem, normal para produzir 1 kW. Quanto à sustentabilidade, o ponto de partida dos nossos projetos é 1 kW evitado não é igual a 1 kW produzido. Portanto, entendemos nós, e julgo que esta sala será unânime dizê-lo, que, do ponto de vista de sustentabilidade, um payback em redução e em eficiência é melhor que um payback em produção de energia, apesar de ser renovável. E como tal, este gráfico o que pretende transmitir é que a digitalização pode ser abordada com base no modelo de negócio. Como é feito um fotovoltaico, legitimamente, uma hídrica, uma eólica. É um modelo de negócio que depois vai trazer uma série de sinergias do ponto de vista de perdas, do ponto de vista de controle de descarga em meios receptores, do ponto de vista de controle operacional. Parece que estou a inverter, é uma empresa de água que começa a conversa pela energia. Só que a energia é fácil de monetizar. E como é fácil de monetizar, por um momento vamos inverter isto. Vamos considerar o nosso negócio principal como uma externalidade. Não é assim que pensamos. Mas para as contas, trabalhamos com energia porque é mais fácil de transmitir aos decisores o impacto que o digital pode ter do ponto de vista económico e, naturalmente, à cabeça, do ponto de vista daquilo que são as nossas operações. No intervalo, ficam com os meus contactos, poderemos falar, quem quiser mais algum aspecto particular do projeto em si. Agora vamos entrar aqui nos mundos um bocadinho mais tecnológicos. A nossa abordagem é que toda a camada de telemetria de uma infraestrutura, ela não está lá apenas para as variáveis de energia consumida, para a eficiência das máquinas, ou para as variáveis de processo de reagentes, ou para as variáveis de produção de energia. É uma camada de telemetria que vai, no fundo, permitir monitorizar, comandar e controlar tudo o que está naquela infraestrutura, porque são dados apenas. Depois, os utilizadores dentro de portas são distintos, mas esta visão de olhar de forma transversal para o conjunto de dados daquela localização e, basicamente, fazer convergir esses dados todos num único sistema integrado é o ponto de partida para a tal possibilidade de custo-eficácia, de garantia que as coisas funcionam, não ficar ali, perdoem-me, uns cogumelos, uns silos
do ponto de vista da IT, em que uns foram feitos para a energia, outros são feitos para a água e outros são feitos para controle de variáveis de processo. Não faz sentido, e foi isto que fizemos no Centro de Controle de Energia, foi fundir toda a telemetria destas várias dimensões dentro da mesma instalação. Desde logo com uma preocupação, havia aqui vários aspectos do ponto de vista de processo, mas do ponto de vista da IT havia uma preocupação do colega de sistemas, cibersegurança. E como tal, determinámos ao mercado, e estamos a falar há 5 anos, protocolo OPC-UA, um protocolo universal, aberto, disponível, ainda dava os primeiros passos na altura. Hoje é um standard de mercado, de vários players, mas na altura não o era. E para nós, no fundo, esta consideração de matérias de ciber desde o primeiro momento foi algo que foi um pilar essencial e que muito contámos com o apoio do Inesctec. Vamos falar agora estes dados, o que é que está acontecendo no terreno e os dados, qual é que é a montagem final de toda esta arquitetura? Bem, o projeto, vamos dar assim alguns números, corresponde a montar qualquer coisa com perto de 200 Remote Telemetry Units. Isto no setor da água não é muito habitual, isto vem do mundo elétrico, nós aprendemos muito com o mundo elétrico. Aliás, as primeiras reuniões que tivemos com colegas do mundo elétrico, da E-Redes, muito nos ajudaram a transportar algo que já existia para esta nossa realidade. 145 sensores de pressão, switches, analisadores de rede, no fundo, todo o dispositivo de instrumentação no terreno que permita monitorizar qualidade de energia, consumos por máquina, pressões, rendimentos, trazer todos esses dados para os serviços centrais e depois disponibilizá-los, sempre com aquela preocupação de matérias de cibersegurança na agenda e, no fundo, para isso contamos, volto a referir, foram incansáveis o apoio do Inesctec a ajudar-nos. Portanto, isto é a dispersão das nossas infraestruturas, que estão neste momento a ser visadas com uma intervenção cujo concurso público internacional foi ganho pela Siemens, um concurso de 3,5 milhões de euros, que apanha 1/3 do território. Dar-vos assim um número, que é importante, os números contam. O Grupo Agroportugal tem 7.000 pontos de interligação elétrica à rede elétrica. As operações da EPAL rondam quase os 2.000. Estamos a falar de 1/3 do território a ser intervencionado. Com a mesma abordagem, pequenos e grandes, segmentados naturalmente pelaquela primeira fase do Pareto, e tudo preparado para o programa Zero da EPAL, que já se encontra neste momento em implementação, hídricas, fotovoltaicas e eólico, e logo que o restante programa das operações entre o Guadiana e o Douro seja aprovado pelas finanças, no fundo, tudo está preparado para conseguir fazer convergir todas essas fontes renováveis também para a integração nos nossos sistemas. Isto, no fundo, é, depois, como digo, se entenderem algum aspecto mais particular, poderemos falar no intervalo ou depois, tenho os meus contactos. Se eu não souber, os colegas do IT e da EPAL explicarão e partilharão. Isto foi a arquitetura que nós impusemos em todas as obras de renováveis, nos vários concursos, quando não há nenhuma empreitada que não tenha uma arquitetura comum. Porque é a única forma, de hoje, que adjudicamos às Siemens a integração de obras que ainda estão a concurso, o adjudicatário saber o que é que o espera. No fundo, padronizamos. E esta é um bocadinho a mensagem, uniformizar. Mas, tanto faz, e o nível mais de cima é o nível de chão de fábrica, são os parques de geração. O nível mais de baixo são as subestações. Cá em baixo já está o IT da EPAL. Se eu lá em cima retirar instalações de produção de energia e colocar hectares, estações elevatórias, reparem que nada muda. Os dois níveis de baixo são exatamente os mesmos, porque os dois níveis de baixo são comunicações de dados. É concentração e comunicação. E isto foi, para nós, consideramos o grande elemento de diferenciação desta abordagem. É a infraestrutura, qualquer que seja a informação que lá está, ela vem ter connosco da mesma forma, de forma padronizada, sistematizada. Isto, no fundo, como vos digo, está em todos os concursos de empreitadas que estamos a lançar, é igual para todos os empreiteiros, os protocolos, são multivendor, naturalmente, umas vezes o empreiteiro traz a marca A, outras vezes traz a marca B, mas todos têm o mesmo tipo de estruturas em termos de, nomeadamente, protocolos e comunicações. E porquê esta, perdoem-me, quase que obsessão por padronizar?
porque é a única forma de garantir numa fase subsequente o que estão a ver, e com isto termino a minha apresentação. É que se nós tivermos no terreno estruturas uniformes de aquisição de sinais, no terreno, ao nível do controlo, uniformidade, conseguimos começar a alavancar as ferramentas de nível superior. E as ferramentas de nível superior que hoje já temos, como seja, por exemplo, o ON nas perdas, como seja o Hot Water na energia, como seja o Enki em software de apoio à gestão, e daquelas que ainda não temos. E por isso, propositadamente, elas estão ali apenas como um sinal de é para ali que queremos ir. Mas a estrutura está pensada para, quando lá chegarmos, os dados estão connosco, estão organizados, deixaram de estar em servidores SCADA. O SCADA, reparem, é apenas um dos utilizadores dos dados. Isto foi uma disrupção tremenda na empresa. Porque, tradicionalmente, o SCADA, na década de 80, 90, era o servidor dos dados de processo. Não, o SCADA, neste momento, é um utilizador dos dados que estão nos nossos servidores, onde outros sistemas vão buscar e despejam a informação. Isto é uma mudança grande, do ponto de vista da organização da empresa. Portanto, em síntese, o desafio é um pouco este, é um caminho muito focado, Paretos, em função desses Paretos, alocar os recursos, a mesma receita, one size doesn't fit all, não? Uma receita para as instalações maiores, outra receita para as instalações de menor dimensão, mas sempre padronização e escala. Sem escala não haverá seguramente neste país digitalização de ativos ao nível do setor da água. É demasiado oneroso e nós temos essa experiência do Douro ao Guadiana, como digo, são cerca de 2.000 pontos de ligação às redes, em que esse mundo nos toca muito, porque temos que o gerir e sentimos as dores do que é investir com essa dimensão de infraestruturas. Muito obrigado pela vossa atenção e estarei disponível. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Pedro Fontes, pela magnífica apresentação, que nos traz aqui também um conhecimento detalhado, enfim, de um conjunto muito alargado de dispositivos de monitorização e controle de variedíssimas instalações que seguramente contribuem para um melhor conhecimento e uma melhor gestão. Bom, temos alguns minutos ainda até a hora do almoço e, sem mais, passaria a palavra à assistência, se faz favor. Boa tarde, eu sou Gino César, eu sou secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas, no Brasil. Queria agradecer o convite, participar do congresso. Eu queria fazer uma pergunta ao Nuno sobre a apresentação com relação à dessalinização. Nós temos áreas, Alagoas fica no nordeste do Brasil, e tem um agreste, um sertão e uma área que a gente trabalha muito projetos de dessalinização. E eu vi a tua apresentação aí com muito zelo com relação à dessalinização, lógico que em outro tamanho, né? Mas que você tem 65 mil metros cúbicos. E eu queria saber de impacto ambiental. Os 65 mil metros cúbicos diários, qual é o impacto no meio ambiente com relação a isso, na questão do salmoura, como vocês chamam, né? Já que a gente lá tenta desenvolver algumas técnicas de utilização com relação à criação de camarão, tilápias, que é um peixe que se adequa também. Lógico que isso tem a ver com o grau de salinidade, mas qual é o percentual referente a 65 mil metros cúbicos diários de água dessalinizada, o que gera de impacto com relação a isso? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Sim. Bom, a minha realidade não são os 65 mil, mas sim os 6.500, e esse impacto é absolutamente residual, porque estamos a falar basicamente da mesma quantidade de rejeitado, em cuja dispersão no mar facilmente dispersa uma quantidade de água destas. Os 65 mil é para o Algarve e, portanto, esse projeto, o estudo de impacto ambiental, tanto quanto sei, ainda está a decorrer e não existe ainda, portanto, não há conclusões sobre esse impacto. Algum impacto terá, com certeza.
No entanto, normalmente as medidas para lidar com esse impacto, a regra geral é fazer, digamos, os emissários, digamos, com a dimensão e a dispersão o mais adequada possível para não provocar um efeito muito localizado. Embora hoje em dia, talvez um dos temas mais, diria, atuais da dessalinização passa pela reutilização da própria salmoura em termos de valorização dos vários minerais. E, aliás, os ingleses arranjaram um termo muito que é o brine mining, brine de salmoura e mineração. E, portanto, existem muitos projetos nesse aspecto a serem desenvolvidos em vários pontos do mundo, mas tudo numa fase muito embrionária, desde a utilização do sal, neste caso o sal mais abundante obviamente o cloreto de sódio, não é? Depois aproveitamento do potássio, aproveitamento até dos metais, como o boro, por exemplo. Eu também não sabia, mas o boro parece que é utilizado como combustível nos mísseis chineses, por exemplo, soube isso há pouco tempo. E, portanto, há uma série de projetos a ser desenvolvidos, mas ainda não ao nível industrial, muito ao nível da universidade, e a Portugal também está neste momento, salvo a Universidade do Porto, que já entrou em contactos comigo a pedir amostras de salmoura, e se poderia fazer, a Universidade de Engenharia do Porto, obviamente, a fazer estudos sobre essa matéria. Mas em termos de impacto, neste momento a solução que existe é dispersar. Muito obrigado. Outras questões? Relacionadas com estas apresentações? Se faz favor, aí atrás. Bem, o meu nome é Miguel Sarmento. Eu também trabalho no Brasil, mas a ideia era o seguinte: queria perguntar para a EPAL. Eu vi que tem toda essa parte de IoT, de conexões, de sensoriamento, etc. Caudal, tudo isso, lá é evasão, mas pronto. Mas a minha ideia é assim, quando é que a EPAL está pensando em ir até aos medidores residenciais, ou seja, ter os medidores residenciais através da IoT, poder trazer todas as informações necessárias de fluxo reverso, etc., mas trazer todas as informações para a sua rede. Obrigado. De facto, a EPAL já tem ao dia de hoje, ao nível dos grandes clientes, essa sensorização garantida, numa lógica de parede e de volume de água. A quantidade de água que está sob monitorização em telemetria, não tenho aqui o número certo para lhe dar, mas é seguramente acima de 50% de água. Estamos a falar dos grandes clientes. Ao nível dos pequenos clientes, as preocupações são outras, tem a ver com refinar todos os balanços hídricos que já hoje são feitos ao nível do ONU. Nós andamos entre 8%, 9%, 10%, é o valor de perdas reais na EPAL, mas para ir mais longe temos que ir ao cliente final, e isso está no horizonte, mas ainda não lhe posso lançar com uma data, se será para o ano que vem ou daqui a 2 anos, mas seguramente não vai demorar muito tempo, porque não conseguiremos dar mais um passo na redução das perdas, que já de si hoje são baixas reais, sem dar esse passo do digital. Obrigado. Mais alguma solicitação? Estamos praticamente dentro do horário, mas não terminaria a sessão sem passar a palavra a todos os colegas de mesa, se querem adicionar algum comentário, alguma nota adicional sobre aquilo que já foi dito. Posso adicionar uma nota? Força. Só um complemento. Eu vi aqui a apresentação da ERSAR. De facto, a ERSAR não tem jurisdição sobre as regiões autónomas, mas para referir que, por exemplo, referi bem a reutilização das águas residuais, por exemplo, a Ilha do Porto Santo, devido à sua realidade, já desde 2006 que faz a reutilização integral de toda a água residual produzida na ilha. Oxalá houvesse mais, porque ela faz falta e tem sido uma boa experiência, e é utilizada obviamente no regadio e essencialmente no campo de golfe do Porto Santo, mas quando sobra alguma, e oxalá sobrasse muito mais porque os agricultores bem pedem, seria utilizada com certeza mais intensivamente na agricultura. Só esta parte.
Uma parte importante. Muito obrigado. E a parte importante e que queria agradecer, porque de facto a ERSAR não regula, mas mantemos uma relação muito direta com o regulador dos Açores, a ERSARA, e também com o Governo Regional da Madeira, também com troca de experiências de regulação, e também dar nota que os indicadores de qualidade de serviço que utilizamos, os KPIs que utilizamos em Portugal continental, que a ERSAR utiliza, são também utilizados pela ERSARA, portanto acabamos aqui por partilhar e portanto mais uma vez reforçar aqui a nota de comunicação, esta rede de comunicação e de informação é muito importante para partilharmos estas boas práticas e não vivermos isolados em ilhas, não é? E tentar partilhar conhecimento. Obrigada. Sim, senhor. Muito obrigado. Senhor Engenheiro Doutor João Paulo Carmo Lobo Ferreira. Eu queria dar aqui os parabéns à PRH, queria dar os parabéns a este conjunto notável de apresentadores. Estive com o engenheiro João Bau na feitura do primeiro Congresso da Água e desde aí tenho participado em todos. E a evolução que esta realidade hoje mostrou, o passo seguinte daqui a 3 anos será juntar a este componente que nós demos a inteligência artificial para nos gerir um pouco melhor o conjunto de dados, digamos, talvez seja o passo seguinte, mas desde esses princípios que nós começámos a aplicar com o engenheiro Veiga da Cunha, que era o número 1, o pai aqui da Teresa, que era o António Leitão, que era o número 2 da PRH, estes passos são extremamente significativos e a passagem desta informação é uma lufada de ar fresco no conjunto de problemas que a gente tem visto do país hoje. E esta imagem tão positiva que nós estamos a dar aqui ao mundo, a gente esteve há uns meses atrás em Caruaru, no 15º Silusma, e é interessante o pontapé de saída que nós conseguimos dar na relação também com os outros países da CPLP. E é muito bom e é muito agradável ver este parte aqui. E o engenheiro Carmona, o professor Carmona Rodrigues, hoje vai ter uma sessão à tarde. E é muito interessante e tivemos a falar aqui também, por exemplo, da utilização dos recursos hídricos não convencionais, da gestão dos recursos hídricos, da recarga artificial de aquíferos, etc. Nós temos um caminho feito espantoso e esta intervenção era para congratular a todos, porque realmente é notável e através dos vários dias da água, hoje à tarde o professor Carmona vai estar na Fundação da Cidade de Lisboa aqui ao pé, eu espero estar lá também. Parabéns a todos, fizemos um progresso notável e eu acho que estamos todos de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não faço mais senão subscrever estas palavras, são as melhores para encerrar esta sessão. Então, se me permites, faço as tuas as minhas e dou por concluída esta sessão. A todos muito obrigado. O resto, um bom dia. Obrigado.